Primeiro, a gente pode pegar o local de contato, certo? Que é regiões portas. Muito bem. Então, nas portas de entrada nos locais de contato, eu entro diretamente, né, em contato com as bactérias. Nas portas de entrada eu tenho esse contato direto. Esses micro-organismos têm uma característica particular, que é a estrutura celular. Então, a parede celular e principalmente algumas bactérias carregam o que nós chamamos de cápsulas polissacarídicas. A palavra polissacarídeo lembra o quê? Açúcar. Resposta T independente, ok? Então, se a gente está falando de produção de anticorpos, eu vou lembrar que eu tenho as portas de entrada, eu tenho a produção de anticorpos do tipo T independentes contra principalmente polissacarídeos, uma vez que polissacarídeos são frequentemente encontrados em estruturas celulares bacterianas, principalmente nas cápsulas e paredes, ok? Então, esses são os pontos para a gente pensar na estimulação. Mas se eu pensar em anticorpo, qual que é o ponto principal dessa resposta que eu coloquei aqui? Como o anticorpo vai ser produzido, que é a produção T independente. O linfócito B vai lá e reconhece tudo. Professor, tem alguma relação entre uma bactéria gram produtiva negativa ser mais antigênica ou não? A antigenicidade pode ser associada, por exemplo, se você tiver um micro-organismo circulando no sangue e for um gram negativo. Porque aí, se você tem ali a presença do LPS, que ele é extremamente antigênico. Mas um micro-organismo gram positivo pode ser tão virulento quanto um gram negativo. Então tem um erro de tradução dos livros, muitas vezes fala assim, tem um gram negativo, é biólogo, anaeróbico, é tudo erro da tradução, na forma como as pessoas interpretam ali. Quando a gente passa para a versão de defesa 2, eu vou e falo do micro-organismo e mostro essa diferença para vocês tomarem cuidado com as palavras que são mal colocadas no texto de português. Dúvidas sobre o primeiro exercício, galera? Não? Vocês fizeram a chamada para mim? Não? Questão 2. Quais são os tipos de sinais que induzem a troca dessa classe de corpo, desse switch que a gente fala, né? O que eu tenho que... Quais são os estímulos que a gente pode pensar? Essa troca que eu mencionei aqui para vocês, ela está relacionada principalmente a alguns receptores que a gente vai falar sobre os linfócitos B, mas tem um outro detalhe. Quando eu falei que troca esse isótipo aí, o que acontece? O que está acontecendo com o passar do tempo? Você está aumentando ou diminuindo a afinidade dos anticorpos? Então tem uma relação com aumento dessa afinidade, e é claro, para o linfócito B responder, eu tenho lá moléculas de superfície, alguns receptores que são específicos para isso acontecer, tá? Então, quando eu mostrei essa imagem aqui, ó, cadê ela? Essa aqui, ó. Olha aqui. Então, a gente fala da maturação da afinidade e da troca de isótipo. Inicialmente, estou produzindo mais IgM, depois vou passar a produzir IgG de alta afinidade. O que quer dizer alta afinidade? Maior capacidade de relação com os meus alvos. Quem que é meu alvo? O antígeno, ok? Muito bem. Próxima pergunta. Cadê? 3. Principais diferenças entre as respostas de anticorpos primárias e secundárias ao antígeno proteico. Antígeno proteico, eu tenho um detalhe para responder. É o quê? Ele é independente. Então, contra antígeno proteico ali, quando eu estou falando, por exemplo, uma resposta ao vírus,
A segunda resposta ela é maior ou menor? Ela é mais intensa, ok? A resposta mais intensa. Quais são os sinais que induzem aqui as respostas de células B, antígenos proteicos e antígenos? Respostas primárias são mais intensas. Perdão, as respostas primárias são menos intensas que as respostas secundárias. Aqui você vai produzir mais anticorpo na resposta secundária. Tá? E isso aí é por causa daquela troca dos órgãos. Também. E também por conta do estímulo do linfócito T. Qual que é o sinal que eu tenho aqui para o linfócito B responder antígeno proteico? A ação do linfócito T. Aqui, então, a diferença é a ação do linfócito T. T independente, T independente. Troca de órgãos. Ok? Feito, galera? É isso, tem mais 5 minutos aqui. Se alguém tiver alguma dúvida.